Sabe aquela sensação de estar preso ao passado? Pois é, hoje a gente vai mergulhar numa história milenar, a da luta de Jacó. E ela tem muito a dizer sobre como um grande confronto pode, na verdade, ser o começo de uma transformação, e que transformação. Essa é a grande questão que está no coração da jornada que a gente vai explorar agora. É a história de um homem que teve que encarar, sabe, os próprios fantasmas para conseguir encontrar seu verdadeiro destino. Então, vamos lá. A história começa com esse personagem, Jacó. E olha, à primeira vista o cara parece ter vencido na vida. É a imagem pura do sucesso. Depois de muitos anos fora, Jacó está voltando para casa. E a bagagem dele é impressionante. Esposas, um monte de filhos, rebanhos enormes, uma riqueza de dar inveja. Por fora ele parece inabalável, né? Mas por dentro tem uma sombra antiga que nunca deixou de assombrá-lo. E é aí que a coisa aperta. O passado dele não só o cansa, ele vem com tudo de forma brutal. Lembra do irmão dele, Esaú? Aquele que ele enganou? Pois é, ele está vindo ao encontro de Jacó com 400 homens. 400! De repente, todo aquele sucesso, toda aquela riqueza parece que vai virar pó. E olha que interessante. Pela primeira vez na vida, esse cara que sempre se virou com a própria esperteza, com o próprio jeitinho, ele se vê num beco sem saída. Ele entende que não dá mais para resolver sozinho. E aí ele faz algo diferente. Ele se volta para algo muito maior, numa oração que é puro desespero e que mostra o quão vulnerável ele realmente está. Essa atitude leva a um momento que vai definir tudo. Ele manda a família toda para um lugar seguro, do outro lado do rio, e se prepara para o encontro com o irmão. Só que, antes disso acontecer, ele precisa enfrentar a si mesmo, sozinho, completamente sozinho na escuridão da noite. E é nesse momento, nessa solidão total, que um estranho simplesmente surge do nada, da escuridão. E o que começa ali é uma luta. Uma luta física, pesada, brutal, que vai durar a noite inteira até o dia clarear. E essa luta vai mudar Jacó para sempre. Mas espera aí, quem é esse homem? A fonte que a gente está analisando explica que não era um anjo qualquer, não. O que aconteceu ali foi uma teofania, que é basicamente uma manifestação visível de Deus. E nesse caso específico, uma aparição do próprio Cristo, antes mesmo dele nascer como humano. Então pensem nisso. Jacó não está lutando com o homem, ele está lutando com o próprio Deus. Isso, claro, muda completamente o jogo. A luta não é mais pela sobrevivência física, é um confronto de um nível muito, mas muito mais profundo. Então, qual era a verdadeira batalha aqui? O que estava em jogo era totalmente espiritual. No fundo, Jacó estava lutando pela própria alma. Ele não estava mais brigando por mais rebanho, por mais riqueza, nem mesmo por proteção física. A briga era por outra coisa. Era pela sua identidade, pelo seu propósito, pelo seu destino. Era sobre quem ele era de verdade. E aí vem o ponto de virada da história. Com um simples toque, o adversário desloca o quadril de Jacó. Acabou. A força física dele some. Isso é muito simbólico, né? Representa a quebra total da sua autossuficiência, do seu orgulho. Aquele eu me garanto dele foi pro chão. E é exatamente aí, nesse momento de fraqueza total, que a transformação de verdade começa a acontecer. Olha que virada. Agora, Jacó não está mais lutando contra o oponente, ele está se agarrando nele. A luta mudou de objetivo. Ele não quer mais vencer a briga, ele quer ser fundamentalmente transformado. E então, essa figura divina faz uma pergunta que parece simples, mas que vai direto no centro de tudo. Qual é o teu nome? Para poder receber o que ele tanto queria, a bênção, Jacó precisava confessar quem ele era de verdade, sem máscaras. Não um herói, não um cara rico e poderoso, mas Jacó, que significa literalmente o enganador, aquele que passa a perna. E é só depois dessa confissão, dessa honestidade brutal consigo mesmo, que ele ganha uma nova identidade. Um nome completamente novo, com um significado, nossa, muito poderoso. O nome novo dele é Israel, que pode significar aquele que luta com Deus ou até príncipe com Deus. É uma identidade totalmente nova que dá a ele uma autoridade espiritual e redefine completamente a relação dele com o divino. O passado dele, o enganador, foi basicamente apagado. Então, Jacó sai desse encontro como uma pessoa diferente, completamente diferente.
e com uma marca eterna daquela noite. A transformação é total. De um lado, a gente tinha o Jacó inseguro, medroso, sempre fugindo de algo. Do outro, nasce Israel, o príncipe com Deus. O fraco se torna forte, o enganador vira o líder de uma nação inteira, o herdeiro da promessa divina. E tem mais, ele sai de lá mancando. Mas esse mancar não é um sinal de derrota, pelo contrário. É um lembrete constante, para ele e para todo mundo, da humildade dele. É a marca de que, a partir daquele dia, a força dele não viria mais de si mesmo. Então, o que a gente tira de tudo isso? As lições são muito profundas. Primeiro, a mudança de verdade exige que o nosso orgulho seja quebrado. Segundo, a nossa identidade espiritual pode sim superar a nossa natureza. Que o toque de Deus às vezes pode até doer, mas é sempre para curar. E por fim, que o encontro verdadeiro com o divino muda para sempre o jeito que a gente anda pela vida. Pensa só. Jacó entrou naquele vale como um fugitivo, cheio de medo, e saiu como um príncipe, cheio de propósito. Naquela noite, Jacó morreu e Israel nasceu. A noite de luta virou a manhã da glória. Jacó saiu de lá, mancando, mas saiu como um príncipe. A transformação deixou uma marca nele. E isso faz a gente pensar: que marcas as nossas transformações deixaram na gente? Talvez, no fim das contas, as nossas maiores lutas não sejam os obstáculos no caminho, mas o próprio caminho para a gente se tornar quem a gente realmente deve ser.